Se você, assim como eu, assistiu a primeira temporada de Stranger Things de uma só vez, certamente vai saber o que é isso. É um bebê Demogorgon, não é mesmo? Claro que há uma explicação perfeitamente lógica para a existência dessa criatura realmente nojenta, mas para descobrir você vai ter que ficar por aqui. Então pegue um pouco de pipoca, aperte os cintos e prepare-se para esse episódio do Show de Fatos incrível. Um caracol acordou depois de 4 anos colado em um cartão de museu. Alguns animais aperfeiçoaram a arte de se fingir de mortos para se proteger de predadores. Mas o que acontece quando o método de atuação vai longe demais? Bem, no caso de um caracol muito infeliz, você pode acabar sendo pego e preso a um cartão de museu pelos próximos 4 anos. Isso mesmo. Em 1846, as autoridades do Museu Britânico colaram o que pensavam ser um caracol morto em um pedaço de papelão para exibição. O caracol em questão, anteriormente conhecido como espécie Helix desertorum, havia sido coletado por Charles Lamb Esquire, que o encontrou no deserto egípcio em março de 1846, antes de doá-lo ao museu. Supondo que o caracol simplesmente tinha morrido em trânsito, os destinatários o colocaram em um cartão de papelão. Por 4 longos anos, ninguém sabia que o caracol catatônico do Museu Britânico havia simplesmente se recolhido em sua concha, em um sono profundo. Até que um dia, quando os curadores de arte notaram algo estranho enquanto limpavam a exposição. A concha do caracol parecia ter se movido levemente, e um rastro suspeito de lodo iridescente a seguiu. Eles removeram o espécime do cartão e decidiram banhá-lo, e em poucos minutos o caracol reagiu à umidade e colocou a cabeça para fora para observar o novo ambiente. Você pode pensar que acordar em um museu britânico após 4 anos de sono tranquilo seria um choque para o sistema, mas o caracol não pareceu se importar muito com isso. Depois de ser alimentado com repolho, ele adormeceu por mais 2 anos. Pensa numa soneca. Por que uma pequena sujeira em seu olho dói tanto? O mundo está cheio de coisas que podem nos causar dor, mas às vezes são as pequenas coisas que mais doem, como por exemplo, uma pequena sujeira em seu olho. Todos nós já passamos por isso. Primeiro, o desconforto familiar de um pequeno intruso na superfície do globo ocular. Depois, os arrependimentos imediatos de esfregar aquilo e sentir uma dor lancinante, seguida de vermelhidão. Antes que você perceba, há um monte de lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas como pode algo tão aparentemente insignificante causar tanto sofrimento? Tudo tem a ver com a maneira como o seu olho funciona. A camada externa transparente do globo ocular que cobre a íris e a pupila é chamada de córnea e possui muitas terminações nervosas. Quando você recebe uma partícula de poeira no olho e tenta resolver o problema esfregando, tudo o que você está fazendo é arrastar a poeira contra a delicada córnea, tornando a dor ainda mais insuportável. E o pior é que você pode até acabar enfiando o objeto estranho dentro da córnea. Isso pode levar a uma série de problemas relacionados à visão, pois a córnea é responsável por cerca de 2/3 da potência óptica total do olho. Em vez disso, a melhor coisa a fazer é tentar piscar o suficiente para desalojá-lo. Se isso falhar, você também pode tentar lavar os olhos com água fria. Mas faça o que fizer, não esfregue. Você foi avisado. Falando em córneas, eu tenho um baita conselho para ampliar a sua visão aqui. Se você quiser ficar por dentro do conteúdo mais incrível da internet, não esqueça de apertar os botões de curtir e se inscrever e ativar o sininho de notificações. Seus olhos vão agradecer da próxima vez que alguma sujeira desagradável entrar neles. Onde estão todos os pombos bebês? O que é a realidade? Temos livre-arbítrio? E os fantasmas são reais? Essas podem ser algumas das maiores questões da vida, mas há um dilema ardente que muitas vezes é omitido dessa lista. Onde estão todos os pombos bebês? Não é nenhum segredo que há pombos em abundância nas maiores cidades do mundo, o que significa que devem existir filhotes, mas pergunte a si mesmo, quando foi a última vez que você viu um? Isso confirma ainda mais a teoria de que os pombos são realmente apenas máquinas projetadas pelo governo para nos espionar, ou talvez eles apenas se reproduzam espontaneamente em uma nuvem de penas. Infelizmente, a realidade é muito menos emocionante, mas pelo menos vai ajudar você a dormir à noite. Os filhotes de pombos existem, e a razão pela qual você nunca vê eles é porque eles estão muito bem escondidos. Os pombos constroem os seus ninhos em locais que imitam as grutas e falésias que os seus antepassados usavam no Mediterrâneo. Em lugares como a cidade de Nova York, eles constroem seus ninhos em locais protegidos, como parapeitos de janelas, telhados, debaixo de pontes e outros locais artificiais semelhantes a penhascos. Outra razão pela qual é improvável que você veja um pombinho é que eles só ficam no ninho por cerca de 4 a 6 semanas, até que estejam efetivamente do tamanho de um adulto. É provável que seja uma coisa boa que não vemos esses pombos bebês, pois eles são realmente muito revoltantes. Eles são meio transparentes, rosados e peludos. Talvez seja por isso que seus pais literalmente vomitam a comida para alimentá-los. Por que vemos monstros no espelho?
Você já se olhou no espelho por tanto tempo que começou a ver algo aterrorizante olhando para você? Para chegar ao fundo dessas aparições macabras, o Dr. Caputo da Universidade de Urbino conduziu um estudo de 2010 que pediu aos participantes que olhassem para um espelho com pouca luz por 10 minutos. Ao final dessa tortura, quer dizer, ao final desse estudo, 66% dos participantes registraram ver grandes deformações de seu rosto, 28% viram uma pessoa desconhecida e 48% viram seres fantásticos e monstruosos. Mas por que vemos monstros imaginários no espelho? Tudo se resume a algo chamado processamento seletivo. Basicamente, seu cérebro só pode processar uma quantidade de informação de uma só vez. Enquanto você assiste a esse vídeo, é provável que não esteja percebendo a sensação das roupas contra a sua pele ou o padrão de sua respiração, pois o seu cérebro deixa de prestar atenção a certos estímulos que não considera tão importantes. O mesmo pode ser dito para o seu sentido de visão. Quando confrontado com um monte de estimulação visual, seu cérebro simplesmente desliga as partes não relevantes. Esse fenômeno é chamado de efeito Troxler, que foi descoberto em 1804 pelo médico e filósofo Ignaz Troxler. Se você ficar olhando para seus próprios olhos por muito tempo no espelho, é possível que outras áreas do rosto derretam e se misturem ao espelho, lhe dando uma aparência aterrorizante. E o pior é que o seu cérebro gosta de preencher coisas que não consegue reconhecer com coisas que consegue, não importa o quão aterrorizante. Isso significa que seu rosto mutilado e distorcido pode facilmente se transformar em algum monstro que você viu uma vez em um filme que foi trancado nas catacumbas de suas memórias. Muito obrigado, cérebro. Quando você terminar de ver esse vídeo, por que não diminuir as luzes do banheiro e experimentar este pequeno experimento psicológico, se você for corajoso o suficiente? Quando você fizer, conta aí nos comentários o que você viu. E agora, voltando ao frenesi de fatos. Pitágoras odiava tanto feijão que isso matou ele. Pitágoras não era apenas um filósofo grego antigo, mas também um ávido odiador de feijão. Eu não quero dizer apenas que esse não era o seu prato favorito para o jantar. Pitágoras era um vegetariano estridente e também se abstinha de comer feijão, pois acreditava que os humanos e os feijões supostamente se originavam da mesma fonte. Para provar a sua teoria, ele realizou um experimento simples. Ele enterrou um punhado de feijões na lama. Depois, os recuperou algumas semanas depois, declarando como eles se pareciam com fetos humanos. Segundo Pitágoras, comer um feijão seria como comer carne humana. A solução era simples. Ele evitou o feijão por toda a vida e até proibiu seus seguidores de consumi-los ou tocá-los. Há até um relato de que Pitágoras avistou um boi que estava comendo feijão em um pasto ensolarado na região de Tarentum, no sul da Itália. Depois de informar aos pastores assustados que o boi deveria ser detido, Pitágoras atravessou o campo lamacento e falou baixinho no ouvido do boi. Segundo os pastores, que estavam fora de si de tanto rir, Pitágoras havia convencido o boi a nunca mais desejar feijão. Com certeza, o boi persistiu com uma dieta sem feijão e viveu muito além dos anos de um boi comum. Tudo parece bastante inofensivo, mas o ódio ao feijão de Pitágoras, na verdade, levou à sua queda fatal. Segundo a história, Pitágoras estava sendo perseguido por uma multidão de moradores furiosos quando parou de repente. Um vasto campo de feijão se estendia à sua frente. Não querendo pisar no feijão, seus perseguidores o alcançaram e acabaram com ele ali mesmo. Tudo por causa de um simples feijão. Existe um pássaro que vomita óleo. Existem algumas táticas de defesa bem esquisitas no reino animal, mas nenhuma é tão nojenta quanto a de um filhote de fulmar. Caso você não tenha entendido, aquele filhote incrivelmente fofo está literalmente vomitando em legítima defesa. Mas fica pior, isso não é apenas um vômito, é óleo de estômago. Quando eles se sentem ameaçados, esses filhotes de aves marinhas aprenderam a expelir um fluxo de óleo digestivo, laranja brilhante, bem pegajoso e fedorento, a quase 2 metros de distância. E se você for um pássaro predador, ser borrifado com óleo estomacal não é apenas totalmente repulsivo, pode ser letal também. Veja bem, esse óleo grudento cola as penas do predador para que ele não possa voar. E as coisas vão de mal a pior quando ele vai ao oceano para lavar esse óleo, descobrindo que perdeu sua flutuabilidade e se afoga. Isso acontece pois o óleo interfere no mecanismo de travamento das farpas das penas e desloca o ar isolante que geralmente fica preso contra a pele, levando a hipotermia, falta de voo e perda de flutuação. O cheiro do vômito também funciona como um alerta para os pais do filhote, que vão se aproximar do ninho com cautela, se houver algo à espreita. Aparentemente, mesmo os filhotes que ainda não nasceram podem esguinchar o líquido de um buraco na casca do ovo. Agora, isso sim que é um truque de festa. Por que os pinguins não podem voar? Em algum lugar ao longo do caminho acidentado da evolução,
Ficou bem claro que os pinguins simplesmente não estão destinados aos céus. Como a maioria das aves, os pinguins devem percorrer um longo caminho entre seus locais de alimentação e reprodução, mas em vez de voar, eles nadam. De fato, algumas dessas aves árticas passam até 75% de suas vidas na água e podem nadar a velocidades de 24 a 40 km por hora. Mas isso deixou os biólogos coçando a cabeça sobre por que eles não mantiveram sua capacidade de voar à medida que suas habilidades de natação e mergulho evoluíram. Para tentar resolver esse enigma, um estudo liderado por biólogos da Universidade de Manitoba, em Winnipeg, Canadá, realizado em 2013, examinou espécies de aves marinhas que ainda têm alguma capacidade para voar. Estes incluíam o cormorão pelágico, que se impulsiona debaixo d'água com pés palmados, e também o murre de bico grosso, que bate as asas debaixo d'água para nadar. Eles marcaram as aves com gravadores, que mediram o tempo de seus mergulhos, bem como profundidade e temperatura, usando os resultados para calcular quanta energia as aves gastaram para mergulhar e voar. A equipe comparou seus resultados com alguns que já haviam sido coletados de outros pássaros, como gansos e pinguins, e descobriu que tanto os cormorão pelágicos quanto os murres devem gastar quantidades muito grandes de energia para voar. A quantidade mais alta entre todos os pássaros voadores conhecidos, na verdade. Isso demonstrou que esses pássaros estão basicamente sentados em uma ponta de faca evolutiva. Como suas asas ainda são construídas para voar, elas podem criar arrasto suficiente debaixo d'água, enquanto seus corpos são leves o suficiente para ajudá-los a decolar e esfriar mais rápido do que os corpos mais volumosos dos pinguins. Para aprimorar as suas habilidades de mergulho, os pássaros teriam que reduzir as suas asas e crescer, exatamente como aconteceu com os pinguins ao longo do tempo. Basicamente, um pássaro tem que decidir no que quer ser bom, mergulhar ou voar. Não dá para ter tudo. De onde vêm as enguias? Aristóteles pensava que as enguias emergiam espontaneamente da lama e da água da chuva. Os antigos egípcios pensavam que eram feitas pelo sol aquecendo o Nilo. Na primavera de 1876, um homem de 19 anos passou inúmeras tardes recuperando enguias recém-pescadas na cidade litorânea de Trieste e dissecando elas na esperança de desvendar o mistério de suas origens. Esse homem era Sigmund Freud, embora tenha seguido suas questões evolucionárias em outras direções antes mesmo de chegar a fundo delas. 2 anos antes de Freud chegar a Trieste, o biólogo alemão Max Schultz declarou em seu leito de morte que estava deixando um mundo onde todas as questões importantes já haviam sido resolvidas, exceto a questão da enguia. Em 1904, o pesquisador dinamarquês Johannes Schmidt vasculhou os oceanos em busca de larvas de enguia e concluiu que seu terreno fértil era o Mar dos Sargassos. Ao longo do século passado, formou-se um consenso de que as enguias americanas e europeias viajaram milhares de quilômetros através do oceano para desovar nas condições condutivas desse vasto oceano. Segundo a história, depois que as enguias atingem a maturidade, elas deixam a costa da Europa ou da América do Norte para o Mar dos Sargassos e se envolvem em panmixia, onde os indivíduos acasalam aleatoriamente uns com os outros. As larvas resultantes crescem e se tornam enguias transparentes e fazem sua viagem de volta para passar as suas vidas em estuários de rios, nos respectivos continentes, antes que o ciclo continue. Parece uma boa explicação, mas a verdade é que essas criaturas marinhas escorregadias não foram observadas desovando no Mar dos Sargassos. Na verdade, em nenhum lugar da rota, o que significa que sua migração ainda é um mistério total. Toda essa coisa grita a alienígenas para mim. Montanhas russas foram inventadas para distrair os americanos do pecado. Não há nada como a emoção de andar de montanha-russa, mas não foram as emoções que motivaram a invenção da primeira montanha-russa, foi a imoralidade. Nos anos 1800, o bem-sucedido empresário Lamarcus Thompson não pôde deixar de notar que os americanos eram atraídos por lugares hedonistas, como salões de dança e bordéis. Thompson não era apenas um homem muito rico, mas também intensamente religioso, e decidiu resolver a obsessão emergente da América com o pecado. Em uma viagem de lazer à cidade de nome estranho de Mauch-Chunk, na Pensilvânia, ele encontrou pessoas andando em uma antiga ferrovia de mineração por diversão. A ferrovia já transportou carvão para as docas próximas, no rio Lehigh, e também para as siderúrgicas de Bethlehem, mas foi convertida em experiência de férias quando as minas de carvão começaram a desaparecer. Os turistas pagavam $1 por um passeio de 80 minutos na ferrovia em desuso, que incluía uma queda emocionante de mais de 183 metros. Isso era realmente uma grande queda para os padrões modernos. Thompson elaborou planos para uma versão menor da ferrovia em zigue-zague, e a primeira montanha-russa de Thompson foi construída na primavera de 1884, no lugar mais imoral que ele poderia imaginar, Coney Island, na cidade de Nova York. Sua invenção iria tentar trazer as pessoas para fora de bordéis e tavernas para o ar fresco, além de reunir as famílias. E como sabemos, a montanha-russa foi um sucesso, e o resto é história. Essa criatura parece um bebê Demogorgon.
Lembra dessa criaturinha adorável? O que você está vendo aqui não é realmente uma desova extraterrestre, é apenas um filhote recém-nascido, comendo de um tubo de alimentação. Com aquelas manchas brancas estranhas ao redor de sua boca, dentes minúsculos dentro de seu bico e corpo grosseiro e irregular, é difícil imaginar essa criatura subindo aos céus. Mas de acordo com alguns amantes da natureza, com olhos de águia, essa é realmente a prole de um diamante de Gould, que cresce e se torna incrivelmente bonito. Então, o que há com as estranhas bocas alienígenas de seus filhotes? Embora não possamos ter certeza de por que essas marcas indutoras de tripofobia existem, a teoria mais provável se refere a algo ainda mais assustador: parasitas de ninhada. Simplificando, um parasita de ninhada é qualquer organismo que depende de outros para criar seus filhotes. As espécies de parasitas de aves põem ovos que se assemelham aos hospedeiros e os distribuem entre vários ninhos diferentes. Como resultado, as duas espécies muitas vezes acabam coevoluindo, à medida que o parasita tenta aperfeiçoar o seu mimetismo para se misturar o mais perfeitamente possível. Os tentilhões Estrioididae, que pertencem à mesma família do diamante de Gould, sofrem de parasitas de ninhada que têm marcas na boca quase idênticas aos filhotes de tentilhão. No entanto, diamante de Gould não são conhecidos por sofrer desses parasitas. Isso sugere que os tentilhões desenvolveram as marcas primeiro e os parasitas evoluíram para imitá-las. Nesse caso, parece que as marcações podem ter servido a outro propósito, como ajudar os pais das aves a localizarem a boca de seus filhotes para alimentação. De qualquer maneira, você tem que aplaudir o empenho dos parasitas em se fazerem parecer repulsivos apenas para obter um pouco de comida. Quando você mata uma mosca, não é sangue que você vê. Matar uma mosca é muitas das pequenas vitórias da vida. Limpar a mancha vermelha desagradável que fica para trás já não é tanto assim. Mas entenda, isso não é realmente sangue. Os insetos têm sangue, mas não é como o nosso. Veja, o sangue humano tem glóbulos vermelhos nele, que são responsáveis por levar oxigênio e transportá-lo por todo o nosso corpo. A razão pela qual eles são vermelhos é porque eles contêm hemoglobina, que é uma proteína especial que se liga ao oxigênio. Por outro lado, o sangue de inseto ou hemolinfa contém vários nutrientes, hormônios e outras coisas, mas não tem hemoglobina. Então, em vez de ser vermelho, o sangue do inseto é mais claro. No entanto, às vezes pode ter alguns pigmentos muito leves, graças às plantas que eles comeram, o que pode dar ao sangue um tom amarelo ou esverdeado. Então, de onde vem a mancha vermelha? Bem, para simplificar, aquela mancha carmesim que você vê quando esmaga uma mosca doméstica é, na verdade, o resultado dos pigmentos vermelhos em seus olhos. De alguma forma, a ideia de limpar o suco vermelho vivo dos olhos é ainda menos atraente do que o sangue. Um besouro pode escapar pelo bumbum de um sapo depois de ser comido vivo. A vida como um inseto insignificante é cheia de perigos, e ser comido vivo por um predador é um caminho bastante complicado. Mas uma espécie de besouro d'água tem uma maneira única de escapar dessa morte quase certa, digamos que pela porta dos fundos. Quando Shinji Sugiura, da Universidade de Kobe, no Japão, apresentou ao sapo Pelophylax nigromaculatus um besouro aquático, Regimbartia attenuata, durante uma série de experimentos em setembro de 2019, o sapo rapidamente engoliu o besouro inteiro como esperado. Mas o rumo que as coisas tomaram não foi tão esperado. Em 93% de cerca de uma dúzia de experimentos, os besouros milagrosamente reapareceram depois de escapar do ânus do sapo vivos e muito bem. Shinji especula que o besouro desenvolveu essa defesa contra os sapos em seu habitat pantanoso. Embora os músculos geralmente mantenham a abertura anal dos sapos bem fechadas, esses músculos se soltam quando o sapo faz cocô, o que significa que os besouros podem estar de alguma forma estimulando o reflexo de defecação dos sapos para abrir temporariamente essa saída de emergência. Uma vez ingerido, o besouro percorre o caminho escuro, perigoso e sem ar através do esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. De ponta a ponta, essa jornada leva no mínimo 6 minutos, mas na maioria dos casos, os besouros surgiram entre 1 e 6 horas após serem consumidos. A passagem não convencional tem suas próprias desvantagens. De acordo com Shinji, os besouros triunfantes foram frequentemente enredados em pelotas fecais, mas se recuperaram rapidamente. As formigas podem destruir uma amêndoa. As formigas são algumas das trabalhadoras mais resistentes do reino animal. Esses pequenos insetos podem realizar feitos incríveis, como levantar objetos até 5.000 vezes o seu próprio peso corporal. Caso você precise lembrar por que não se deve subestimar as formigas, confira essa colônia, eviscerando uma amêndoa para fazer a sua própria farinha de amêndoas. As formigas são temíveis necrófagos naturais e têm uma dieta incrivelmente diversificada. Assim como os humanos, também são animais sofisticados e sociais, que criam uma série de maneiras ingênuas de localizar, colher, armazenar
coletar e distribuir os seus alimentos por toda a colônia. Quando as formigas operárias encontram algo de seu agrado, elas retornam ao ninho, deixando um rastro químico de feromônios para outras formigas operárias seguirem. Então elas começam a quebrar o objeto usando suas pinças afiadas, antes de levar os pedaços de volta ao ninho. Como as formigas são muito oportunistas, comida perdida em sua casa como essa amêndoa descartada pode facilmente se tornar um convite. As nozes não são um alimento básico comum na dieta de formigas, mas esses insetos empreendedores certamente não tiveram nenhum problema em eviscerar a amêndoa para ver o que poderiam tirar dela de qualquer maneira. Pode haver algumas razões pelas quais elas empilharam o interior farinhento ao redor da casca das nozes. As formigas anseiam por gorduras e óleos, que podem obter mastigando a amêndoa e descartando as partes indesejadas. Algumas formigas também são inteligentes o suficiente para saber que não devem trazer nada de volta para o ninho, que produza mofo, enquanto outras espécies, como o Temnothorax, que geralmente se instalam dentro de nozes, podem criar essas pilhas na esperança de usar o conteúdo para nidificação. De qualquer forma, esse é um feito incrível de trabalho em equipe. E aí, qual desses fatos incríveis mais impressionou a sua mente? Mas se o seu cérebro está faminto por mais curiosidades aleatórias, não se preocupe. Há muito mais episódios nessa série que você pode ir em frente e conferir. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!